Oi, lindos e lindas! Mais um vídeo aqui no meu canal. Então, gente, finalmente chegou lá na Globoplay o tão aguardado documentário da Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel. E aí, para aqueles que têm mais de 40 anos, que é o meu caso, né? 30 e pouquinho, 40 anos, é um momento especial porque a gente está vivendo um revival, a gente está relembrando de parte da nossa infância. E para quem conhece a Xuxa somente dessa geração, é legal também dar uma olhada para entender o que foi a Xuxa, né? O porquê que a gente fala tanto que ela é a rainha, etc e tal. Por que ela é essa artista tão cultuada e tão icônica da televisão brasileira? Vocês vão entender toda essa trajetória através do documentário feito pelo Pedro Bial. No primeiro episódio, que tem por volta de 50 minutos mais ou menos, já fala muita coisa. A gente entende como que ela começou a carreira lá na Rede Manchete. Eu sou baixinho da Xuxa desde a época da Rede Manchete, gente. Eu assisti ao Clube da Criança com ela, descobri a Xuxa lá. E a gente entende por que ela foi para a Globo, né? Por que a Globo se interessou por ela. Por quê? Porque ela estava dando tanta audiência que ela chegava a passar a Globo. E vamos combinar, ela dava audiência na Rede Manchete, que era uma emissora que estava começando, que era assim, iniciante e quase mambembe. E ela fez tanto sucesso que o Boni, todo poderoso, falou, não, temos que trazer essa mulher para cá, né? E aí ela entra na programação da Rede Globo. A gente teve ali umas pinceladas mais ou menos sobre o lance da relação dela com a Marlene Matos, que é o que todo mundo está comentando, né? Essa relação meio tóxica que existia entre as duas. Hoje a Xuxa fala que é uma relação tóxica e a gente tem que entender que quando se trata de relacionamento tóxico, seja ele entre casais, entre familiares, entre chefe e funcionário, às vezes a gente nem percebe que está sendo explorado. Eu acho que esse foi o caso da Xuxa, dessa relação da Xuxa com a Marlene. O documentário ainda não chegou nessa parte, então a gente ainda não sabe realmente como vai ser o encontro das duas. Muita gente opinando, muita gente falando, torcida de um lado e do outro, gente falando assim, nossa, mas quem seria a Xuxa sem Marlene? Gente, quem seria a Xuxa sem Marlene e quem seria Marlene sem Xuxa, né? Porque eu acho que ali as duas se retroalimentaram naquele processo todo dos anos 80. Mas o que deu pra gente perceber é que a gente, na época, a gente que era fã da Xuxa, já sabia que a Marlene ela era uma pessoa complicada. Mas daí a gente percebeu ali que o babado era muito mais forte. Por exemplo, quando um dos seguranças revela que a Marlene tinha mania de trancar a porta do quarto do hotel onde a Xuxa estava e deixava ela lá trancada enquanto ia passar o som, quando eles saíam em turnês, né? Para que, segundo ela, para garantir a segurança da Xuxa, mas, gente, isso é cárcere privado, né? Complicadíssimo. Um outro momento curioso também é quando a Letícia Spiller fala, que foi Paquita, ela fala sobre o medo que ela tinha da Marlene. E um outro ponto interessante falando em Paquita, que eu achei também, porque sempre existiu essa mística, né, de que não tinha, todas as Paquitas tinham que ser loiras e blá, 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 blá. A Xuxa, nesse primeiro episódio, fala que erraram e erraram feio, mas naquela época não tinha essa preocupação com diversidade. Mas um trechozinho lá do seriado foi muito interessante, porque não é um depoimento da Xuxa, é a Xuxa falando mesmo. Lá no início, quando eu tava tendo as trocas, né, acho que quando entrou a New Generation, coisa parecida, que estava fazendo concurso, né, abrindo espaço para concurso, a Xuxa chega a falar categoricamente, olha, a Marlene prefere meninas loiras, né? Então, de fato, aquela história que ela disse lá no programa Livre, que ela não teve paquitas negras, porque a diretora não deixava, parece que é real, né? Uma vez que ela estava falando lá na época, olha, se inscreva, mas preferencialmente você que é loira, porque a Marlene quer paquitas loiras. É complicado, né, gente? Mas a gente tem que entender também que era anos 80, que era uma outra época, porque se você liga nos anos 80... Aliás, nos anos 80, a única apresentadora que realmente tinha uma diversidade ali nas suas assistentes de palco era a Angélica, que tinha negras, tinha orientais, etc e tal. Até a Mara também seguia o mesmo padrão. Não eram loirinhas, mas eram todas moreninhas de franjinhas, assim, como se fossem cópias dela. Era um padrão dos anos 80, né? Você seguia, assim, esse estilo. Se tem a apresentadora loira, as assistentes são loiras. Se ela tem o cabelo pretinho com franjinha, segue a mesma linha.
Ainda bem que os tempos mudaram, né? Diz aí, o que vocês estão achando do documentário da Xuxa? Vocês já assistiram ao primeiro episódio? O que vocês esperam de tudo isso? Deem a opinião de vocês aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Se inscreva no canal, indique para os seus amigos ou para os seus inimigos. Voltem mais vezes e a gente se vê a qualquer momento, porque eu vou, mas eu volto.